palavra, porque a Bíblia vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir. Eu comentei isso aqui, se eu não me engano, num outro culto, onde a minha oração estava sendo errada. Eu acredito que talvez a de alguns aqui também sejam. Eu vim corrigir agora, depois de 12 anos, dizendo: Deus, me dá fé. Me acrescenta fé, meu Deus. Mas eles diziam: como é que eu posso lidar se eu já dei a receita? Não me peça fé, a fé vem pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus. Não se tem fé sem palavra. A palavra gera vida. É por isso que o autor aqui já está citando Gênesis 1. Porque a palavra trouxe à existência aquilo que não existia. Quando ele fala que pela fé, ele cita as Escrituras e diz que nós entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Haja e ouve. E tudo que você está vendo, o céu, as estrelas, o sol, os mares, não foi feito do que você está vendo agora, das matérias que vocês estão vendo agora, rocha, meteorito. Não. O universo, segundo a Bíblia, foi criado daquilo que não existia. Deus trouxe a existência. Hoje existem essas matérias-primas das rochas, a forma da água do mar. As estrelas, eles sabem o material, já caíram algumas estrelas, eles sabem do que são feitas. Algumas coisas eles já captaram, já estudaram. Mas a Bíblia está dizendo que não. Pela fé nós entendemos que aquilo que nós estamos vendo não foi feito daquilo que você está conseguindo ver agora. Não. Ela foi gerada pela palavra, sem nada, não tinha uma matéria-prima. Deus não precisou de uma massa, Deus não precisou de nada para trazer existência a essas coisas que você vê. O universo, ele foi criado do nada. Existe uma palavra no hebraico chamada bara, que só é atribuída a Deus. Somente Deus cria do nada. O homem cria de qualquer coisa. Ele precisa de algum elemento para criar. Deus não, Deus cria do nada. No comecinho ele vai dizer lá: Bereshit bara Elohim et hashamai. No princípio criou Deus os céus e a terra. E esse criou bara só é para Deus, não é mais para ninguém. Nenhum homem pode usar essa palavra do hebraico bara. É somente para o eterno. Ele trouxe à existência aquilo que não existia. E o autor aqui de Hebreus, ele está dizendo para mim e para você: é pela fé que nós acreditamos nisso. Mas não é na fé do seu pensamento positivo, não adianta. Não é na fé de você abrir a sua boca santa e dizer: não, eu vou conseguir, eu vou fazer isso ou aquilo. Não. A fé é naquilo que está escrito. Porque ele falou, eu creio. É por isso que a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir. É o ouvir da palavra de Deus. Não é você, não é as suas meras palavras que vão transformar situações. É o que ele disse a seu respeito. É o que ele disse, a promessa que está escrita. E você toma posse. Você tem que declarar o que Deus declarou e não o que você quer declarar. Quando você declara a vontade de Deus e você ora em cima da vontade de Deus, nós temos certeza que Ele nos ouve. E se Ele nos ouve, Ele nos responde. Quando você começa a tomar posse de que a fé, ela vem pelo ouvir, você agora começa a pensar: tenho que declarar mais a palavra. E eu já comecei. A minha palavra agora, que eu estou repetindo todos os dias. E eu tenho uma coisa assim meio estranha em mim, que mesmo declarando eu tenho que ler. Eu declaro, mas quando eu declaro e leio é diferente. Parece que eu gero mais fé em mim. E aí eu estou declarando sempre 1 Coríntios 6, 19 e 20. Por causa de alguns problemas de batalhas espirituais que eu venho enfrentando, eu quis decorar essa palavra. E essa palavra está trazendo um refrigério para minha alma. Onde diz assim: ora, não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo de Deus, que habita em vós, que vocês não são de vocês mesmos, porque vocês foram comprados por alto preço. Por isso glorifiquem a Deus no seu corpo. Essa palavra eu tenho repetido muito, porque se a fé vem pelo ouvir, então eu tenho que declarar para ficar ouvindo direto. Então eu tomei posse que eu tenho um dono. Então quando eu tenho medo de algo, eu falo assim: não, eu não posso ser tocado, porque Ele é o Todo-Poderoso e eu sou propriedade exclusiva dEle. Como alguém pode me tocar? Como que mal me fará o homem se Deus estiver comigo? Então declare sempre: sou propriedade exclusiva de Deus. Ele diz: eu não pertenço mais a mim mesmo. Eu não posso mandar nas minhas roupas, como tem gente que quer mandar na sua própria roupa. Mas eu não posso mandar nas minhas roupas. Eu tenho que escutar o que Ele fala comigo. Às vezes a gente cauteriza a nossa mente para não ouvir a voz do Espírito, mas Ele fala. O meu corpo não pertence mais a mim, porque eu quero fazer o que eu quero.
Se a Bíblia está dizendo que eu fui comprado, eu não pertenço mais a mim mesmo. O seu corpo não pertence a você. Nós deveríamos pedir tudo a Deus, permissão para tudo. Porque o Senhor é dono de todas as coisas e o servo, o escravo, não tem direito a falar nada. Então nós suplicamos a Ele: não, Senhor, eu posso fazer isso, eu posso fazer isso, eu posso usar essa roupa, eu posso falar assim, eu posso assistir isso, eu posso conversar com alguém, eu posso falar isso. Por mais que a gente tenha o nosso livre-arbítrio, de a gente escolher as coisas, é muito melhor ser guiado pelo Espírito do que ser guiado pelo seu intelecto. Porque, como eu estou falando nessa noite aqui, eu não sei se vocês estão entendendo, mas a fé não é aquilo que você vai falar, a fé ela vem pelo aquilo que Deus falou. Deus declarou, por isso eu creio. Deus afirmou e eu creio. Pela fé nós entendemos. Os olhos do entendimento são espirituais. Pela fé nós entendemos que tudo isso que foi criado só foi pela palavra. Ele só disse um haja e aconteceu. Então, quando nós tomamos posse, algo de sobrenatural vai acontecer. E eu assisti umas pregações recentemente e eu vi umas histórias muito engraçadas, mas que mexem com a estrutura mesmo do ser humano, que pode mudar o seu jeito de pensar. Falando sobre a fé, eu me lembrei dessa pregação onde ele falava assim, esse pregador falava assim: olha, pela fé Abraão creu, por isso ele é considerado o pai da fé. Abraão creu contra a esperança, gente, porque ele não creu naquilo que ele via, ele creu naquilo que ele ouviu. Você não tem que crer no que você está vendo, você tem que crer no que a Bíblia fala a respeito de você e das situações, se podem mudar ou não. Então, pela fé, Abraão creu contra a esperança. Já com o corpo envelhecido, ele e Sara, Deus, você vai ter um filho, você vai ser pai de uma grande nação, muitos povos vão vir de ti. E eu imagino Abraão velhinho recebendo essa notícia. Qualquer outro talvez dissesse: não tem como, minha mulher não pode ter mais filho, eu estou acabado, como é que pode isso? Não, mas a Bíblia não fala de dúvidas de Abraão em relação a isso. Ele creu simplesmente, creu contra tudo e contra todos, contra aquilo que era visível, porque pela fé nós entendemos que aquilo que é visível não foi feito do que nós estamos vendo. Ele não levou como consideração aquilo que ele estava vendo, porque a fé não vai levar em consideração isso. A fé vai levar em consideração um Deus que vivifica os mortos. A fé vai levar em consideração o poder de Deus. Então, quando Abraão recebe essa promessa, ele crê. E aí o pregador falou assim: imagina agora Abraão chegando em casa, porque ele se chamava Abrão e mudou para Abraão. Para nós, na nossa tradução, como diz, né, só muda um A com um tiozinho lá para poder mudar. Não muda muita coisa, mas no hebraico muda muita coisa. Você vai ser pai de uma grande nação, de muitos povos. E aí Abraão chega em casa. O rapaz fez uma piada engraçada, mas fez assim mesmo. Abraão chega em casa assim mesmo, poxa, ó. Não, me chama Abraão não, meu nome é Abraão, sou pai de multidão. Aí imagina Abraão chegando para os seus servos também e dizendo: olha, a partir de hoje vocês me chamam de pai de multidão. Vou ser pai de muita gente, de uma grande nação inumerada, pai de uma multidão. Aí imagina Abraão dando as costas. Eu achei isso muito engraçado, Abraão dando as costas e os seus servos, seus empregados dizendo assim mesmo: sim, pai de multidão que não tem um filho. Sim, talvez acontecesse com a gente, né? A gente vai contar com alguém: não, Deus falou comigo, eu li na palavra que eu sou mais que vencedor. Sim, qual a sua situação? Você é mais que vencedor em quê? Como você está? Tudo acabado, a sua vida financeira destruída, seu casamento. É o quê? Não, mas Deus falou que eu sou mais que vencedor. Nós temos que crer no que Deus falou e não no que a gente está vendo, porque a fé ela vai bater de frente com isso. O que você está vendo não é o que Deus quer para você. Existe uma realidade espiritual que ela pode vir para o mundo físico, mas tem que crer. Quando você crê, parece que você abre um portal, sei lá, acontece alguma coisa de sobrenatural que transforma. Porque como é que você crê que Deus ressuscita mortos? Você crê que Deus bota um aleijado para andar? Você crê em tantas coisas, mas não crê que Deus pode mudar a sua situação. Imagina, pai de multidão que não tem um filho. Esse cara tá maluco, tá velho, a mulher tá velha, não pode ter filho. Ele tá gritando aos quatro cantos: eu sou pai de multidões agora, viu? Pai de grande nação, vai ser enumerado os meus filhos. E o cara não tinha um. Olha a fé do homem. Não tinha um filho. Imagina aí a zombaria que podia ter sido. Se fosse no tempo de hoje, ia ser uma zombaria danada. E ele creu, gente. Ele creu porque Deus falou. Ele não creu porque ele quis crer, porque ele declarou. Porque você pode estar aí sentado e dizer assim: eu
sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. Se você falar somente com uma palavra positiva e falar da sua própria boca, não vai ser a mesma coisa do que você falar o que Deus falou. Você pega a Bíblia e fala assim: não, por mais que eu esteja mal, eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso estar pobre, sim, eu posso estar rico, eu posso suportar todas as coisas. Sim, Deus disse que eu vou comer o melhor dessa terra. Ele que disse, não sou eu. Você começa a declarar, e aí em cima da palavra dele vai gerando fé. Porque se a fé vem pelo ouvir, você está ouvindo, porque nenhuma voz é melhor que a sua, mano. Começa a falar no seu ouvido mesmo: olha, Deus disse que eu vou comer o melhor dessa terra. Não está acontecendo, não é culpa de Deus não. A culpa é minha, a culpa é de vocês. Se não está acontecendo, Deus não entra em nada, porque Deus é imutável. Nós temos que acreditar na palavra que Ele disse, e não no seu sentimento. Você quer ver outro exemplo interessante? O pastor já pregou isso aqui várias vezes sobre, né, a pesca maravilhosa, que podia ter até outro título, né? Da pesca desastrosa para a pesca maravilhosa. Os homens profissionais de pesca, pesca lá a noite toda, lá a madrugada toda, não apanha nada. Eles tinham experiência no que eles estavam fazendo. Eles sabiam o que eles estavam fazendo. Não apanhou nada. E vem Jesus e diz assim: não, volta lá, vai mais fundo e lança sua rede lá. E Pedro falou uma coisa que eu e você temos que falar e declarar: olha, Senhor, eu já tentei, eu tenho experiência, eu conheço o meu problema, eu sei o que eu passo, eu sei o que eu já passei. Tentei a noite toda, o dia todo, estou tentando há anos, Senhor, mas eu não vou mais me entreter nos meus pensamentos. Segundo a tua palavra eu vou. Não é segundo o que eu acredito, não é segundo as minhas experiências, não é segundo o que eu sei, não é segundo o que eu posso, é segundo o que Ele falou. Vai mais fundo, lança a rede. Isso é fé. Não fé em qualquer coisa, é fé na palavra de Deus. Mesmo com toda a experiência, mesmo com tudo que ele sabia, ele disse: não, eu não consegui, mas sobre a tua palavra eu vou. Que ele foi. Quando você declara a palavra de Deus, quando você confirma, afirma, tem certeza, é como se você estivesse lendo assim, ó: porque Deus falou, eu confirmo. Você tem que declarar isso no coração. Eu estou ministrando isso para vocês, mas com uma sede enorme para mim, porque eu sei o que eu estou buscando e eu preciso crer mais do que eu estou crendo, meu irmão. Precisou 12 anos, uma palavra que repetiu mais de 1000 vezes. Eu não sei se vocês vai fazer diferença agora, porque em mim só fez agora. A fé, olha para aí, a gente lê isso direto. De sorte que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. E eu: Deus, me dá fé, me manda a fé. Deus falou: a fé vem pelo ouvir, para de me pedir, só ouça o que está escrito. Olha, Abraão, ele creu no que está escrito, no que ele ouviu, melhor dizendo. Pedro, ele creu no que ouviu. E tudo isso foi registrado para que a gente possa crer também. Você sabe o que é crer no universo só porque a palavra diz que Deus disse haja e ouve? É isso que a gente leu aqui. A fé é isso, é a certeza de coisas que você nem vê, velho. É brincadeira? Está escrito, não porque você quer, rapaz, está escrito que Deus criou o mundo assim, o universo assim. Deus disse haja luz, haja os luminares. Deus criou assim e foi assim. Mas como Deus falou que é assim que eu creio. A palavra gerou vida. Gerou vida em Abraão, gerou vida em Pedro, e pode gerar vida em você e em mim. O método do eterno, o método de nosso Deus, é justamente a repetição. Sabe, você tem que repetir muitas vezes a mesma coisa, porque como acontece eu não sei, mas de tanto você repetir, parece que gera algo diferente em você. Quando você vai repetindo a mesma coisa: eu sou propriedade exclusiva de Deus, eu sou propriedade exclusiva de Deus. Todo dia você bota na cabeça: não, Deus me comprou, Deus me comprou. Ninguém pode me tocar. Se me tocar, porque Ele deixou, Ele que quis permitir. Mas se Ele me ama e eu estou andando nos caminhos dele, ninguém vai me tocar, porque eu estou fazendo aquilo que lhe agrada. Se eu estou fazendo algo aquilo que lhe agrada, ninguém vai me tocar. Só se Ele permitir. Ele não vai permitir. Para de ter medo.
para de gerar esse medo em você, porque a palavra não está dizendo isso, não. A palavra diz que aquele que é nascido de Deus, o inimigo não toca. É por isso que temos que repetir, porque ouvimos, mas parece que entra por um lado, sai pelo outro. Vai. Por isso que Jesus sempre falava, né? Ouvisse o que foi dito aos antigos. Eles diziam muitas, repetiam muitas mesmas coisas. É o método deles lá, sempre foi assim, o método de Deus sempre foi esse. Repetição. Tem coisas na Bíblia preciosas que a gente nem para pensar. Você tem que ter um relacionamento com Deus todos os dias. Você tem que declarar a palavra todos os dias. Você ora muitas vezes, talvez a oração do Pai Nosso. Você não reparou que você pede o pão nosso de cada dia, nos dá hoje e amanhã você tem que pedir de novo? Você nunca reparou isso, não? Nos dá hoje e amanhã é outra coisa. Porque você tem que estar em relacionamento constante com Ele. Tem coisas preciosas na Bíblia que a gente está deixando passar, irmão. O relacionamento com Deus é diário. Tem um devocional. Moisés sobe aqui no monte pela manhã, viu? É que Deus só ouve pela manhã? Não. Mas Deus queria conversar com ele pela manhã. Nós precisamos ter esse relacionamento e conversar. Se você fica sempre confessando a palavra, algo de sobrenatural vai ter que gerar em você, irmãos. Porque como é que pode? Tem gente aí gerando vida, tem gente fazendo milagres. Quer ter os milagres dentro dessa igreja aqui? Por que com eles e não com nós? É porque de alguma forma alguns deles estão confessando a palavra, estão declarando a palavra, porque não é eles, é a palavra. De sorte que Deus não faz acepção de pessoas. Se dá um, pode dar você também. Está faltando é busca, está faltando acreditar. Tem que acreditar no que a palavra diz. Quer ver outra coisa que a palavra diz? Deus disse, olha, se aproxime de Deus, que Ele se aproximará de você. Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis, quando vós me buscardes com todo o vosso coração. Sabe o que é isso? É todo o seu ser, é toda a sua força. É você renunciar a televisão, o WhatsApp, qualquer coisa. Deus, eu posso até assistir, mas primeiro é o Senhor. Primeiro eu tenho que orar, conversar com o Senhor. Você tem que buscar até cansar. Não basta só falar, você tem que sentir. Deus, o Espírito Santo, tem que ser para você como um ar que você respira. Você sem o ar não pode viver. Sem o Espírito de Deus você também não pode viver. Se você não botar isso na sua cabeça, não confessar essa palavra, que você é morada. Se Ele está dentro de você, falta o que para você começar todos os dias? Falta o que? A palavra diz, declara isso. Ele está dentro de você, você não vai ser maluca ou maluco por ficar falando sozinho não dentro de casa. Ai, fecha a tua porta no seu quarto, sua sala, onde você quiser. Eu fico falando ali na casa de ração. Acho que tem gente que deve pensar que eu sou maluco. Daqui a pouco eu estou sempre lá. Deus, tua palavra diz que seu anjo acampa ao redor da casa aquele que o teme. Eu não estou em casa não, mas estou na empresa. Bota o anjo aí também, viu? Bota o anjo aí também, que na minha casa eu já estou crendo. Agora falta aqui, viu? No dia que o menino foi baleado, que entrou lá na casa de ração, ensanguentado, você sabe o que foi que aconteceu? Um dia antes, um casal passou e falou assim, eu senti de orar aqui. E ele começou a orar e cortar laço lá, um dia antes. Mas Deus está me mostrando aqui, tá, um anjo vai ficar aqui guardando esse lugar. No outro dia aconteceu isso. E não corre para lá para dentro baleado. A gente tem que crer na oração. Ah, eu estou viciado em receber oração também. Eu oro, mas quando alguém quer orar por mim já fica alegre. Venha, opa! A oração do justo pode muito. Quiser orar por mim, sinta-se à vontade, viu? Estou gostando muito. Eu estou começando a crer nos mínimos detalhes da palavra que eu não ligava tanto. Eu estou começando a declarar e confessar o que está na palavra. Porque o crente é movido pela palavra. Porque nela existimos, nela nos movemos. Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Pela palavra do seu poder. Mas é necessário que a gente fique declarando, irmãos. Hoje a gente precisa declarar. Eu estou querendo uma equipe de valentes aí, porque eu estou me sentindo louco sozinho. Eu preciso de gente que queira também buscar isso e acreditar. Sabe, acreditar que o que está escrito é verdade e se cumpre. Tem gente que se condena já sendo absorvida. Sabia? Tem crente que está andando até reto, poxa,
Mas devido a algumas coisas, a mensageiros de Satanás, aos dardos inflamados do maligno, não está levantando o escudo da fé. Tem gente que está se condenando, o próprio coração está condenando, sem estar errado assim, sem estar praticando nada de errado. Tem gente assim, enfraquecido, e a Bíblia diz, olha, se o teu coração te condena, está em 1 João, gente. Se o teu coração te condena, maior é Deus do que o teu coração. Se você está andando corretamente, mas o seu coração está dizendo, lançando coisas do passado, maior é Deus do que o teu coração. Sabe por quê? Sabe o que isso quer dizer, gente? Que não importa o que você mesmo e outras pessoas acham de você. O que importa é o que a palavra está dizendo que você é. Porque se você está andando corretamente de acordo com a palavra, a sua própria consciência que está te acusando não quer dizer nada, porque Deus é maior que a sua consciência. Ele é maior que o seu coração. Você já está limpo pela palavra, você já conhece a palavra. Tem gente se condenando, se acusando. Você é julgado pela palavra e não por você, pelos outros. Porque os outros têm diferentes opiniões. As pessoas vão expressar e vão dizer que você não presta. Você acha que nós somos unânimes aqui? Pastor aí deve ser um saco de pancada de um lugar de gente. Que pastor, normalmente pastores de igreja é o que mais sofre, né? E todo mundo só porrada por trás. Sempre tem gente, irmão, sempre tem gente. Os líderes sempre tomam porrada. Porque eu sou líder de alguns grupos, eu tomo porrada direto. Imagina o pastor, tomo porrada direto. Mas não é o que eles estão falando de mim, é o que a palavra diz que eu sou. Se eu estou andando de acordo com o que a palavra está dizendo, mesmo que eu diga assim, eu sou miserável, poxa, eu sou miserável, não sei o quê, que isso, eu sou horrível, não sei o quê. Mas espera aí, você está andando como? Se a palavra é luz para o seu caminho, se a palavra está iluminando os seus passos, o que você está fazendo que você está dizendo que você é tão miserável assim? Porque às vezes você não está fazendo nada demais, você não está em uma prática de pecado, o seu coração quer te condenar. Isso aí é seta do maligno, rapaz. Muito maior é Deus do que o seu coração. O que importa é o que a palavra diz de você. Você está roubando? Você está furtando? Você está adulterando? Você está mentindo? Você está vivendo em alguma prática pecaminosa? Então se você não está, por que está se condenando? Lembre-se disso. Confessa a palavra, declara. Olha, declara a palavra. Maior é Deus do que o seu coração. E aí ele vem na sequência. Se o seu coração não te condena, aí você tem confiança para chegar diante de Deus. E com confiança, você chegando diante de Deus, você tem a certeza que Ele te ouve e te responde. Aí entra a fé, porque a fé vem pelo ouvir. A Bíblia está dizendo, se eu tenho confiança, Ele me responde. A Bíblia está dizendo, se eu acredito, Ele me responde segundo a sua vontade, segundo o que a palavra diz, não segundo o que o irmão, o vizinho ou eu mesmo digo. É a palavra que te julga. É a palavra que te julga. Pela fé, irmãos, nós precisamos declarar essa fé no nosso coração. Eu não sei quantos de vocês vai ficar fazendo isso a partir de hoje a vida toda, mas se puder, faça. Escolha alguns versículos aí para mastigar, para ruminar, para ficar em casa meditando. Você acha que ler é a mesma coisa que meditar? Sabe por que a Bíblia diz para você meditar de dia e de noite? É porque Ele sabe da dureza do nosso coração. Ele sabe que a nossa alma é inconstante. Mas quando você medita de dia e de noite, vai, ó, o martelo que esmiuça a peia, esbagaça tudo, quebra essa rocha dura aí, ó. Aí a palavra começa a entrar, meditando de dia e de noite, é o tempo todo. A Bíblia vai dizer, olha, ore em todo o tempo, com orações e súplicas, ore no Espírito, segundo a direção do Espírito. Você tem que orar em todo o tempo. Você tem que vigiar em todo o tempo. Quando você começa a meditar de dia e de noite, você fica com aquela palavra: eu sou filho de Deus. Que mal me poderá fazer o homem? Eu sou filho de Deus. Você começa a blindar, porque a Bíblia vai dizer para você: olha, não fica se atentando para as coisas daqui de baixo, não. Se atenta para as coisas do alto. Se atenta para onde vem mesmo as informações valiosas. Se atenta para aquele que é chamado também de Pai das luzes, porque a luz esclarece a todos, ilumina todos os seus caminhos. O que o inimigo quer é te deixar nas trevas. E trevas aqui é falta de entendimento. Por isso que a Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Não conhece, não sabe o que eu quero, não sabe os meus gostos. Eles se condenam na própria palavra. Eu não estou nem condenando eles, eles estão se condenando. A palavra está dizendo uma coisa, eles estão indo para outra. Tem gente que está se condenando contra a própria palavra, está querendo ser mais do que Deus. A Bíblia diz que nós fomos sarados pelas pisaduras de Jesus. A Bíblia diz que Ele nos redimiu. Aquele sacrifício te comprou. Nós tínhamos uma dívida por causa de Adão e Eva, sabia? Quando Jesus se inspira naquela cruz
E ele fala aquela palavrinha bonita, né? Tetelestai, que significa está quite, está pago, está consumado. A sua cédula de dívida foi cravada na cruz. Você não deve mais nada. Romanos 8, versículo 1 vai dizer: portanto, agora isso é para mim, para você, para aqueles que ainda têm dúvida. Se você está em Cristo Jesus, para de sofrer à toa. Romanos 8, 1 vai dizer: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas você anda segundo o Espírito. Para de se condenar. Você foi sarado, você foi curado. Para de achar que você ainda está doente. Você foi curado. Jesus não veio para os doentes, ele veio e curou. Agora ele está contando com o exército aqui na terra para curar outros. Você não é mais doente não, minha filha. Você foi sarado. Você faz parte do exército agora para ajudar a sarar outros. Mas você precisa declarar essa palavra. Quando a Bíblia diz que a palavra está perto de ti, e diz que quando você crê com o coração e com a boca confessa, coração crê, boca confessa, a fé vem pelo quê? Pelo ouvir. Você ouve, crê, declara. Porque ele falou, eu acredito. Porque ele falou, eu afirmo. Porque ele falou, eu dou certeza. Você entendeu? É fé. Não precisa pedir, porque ele já deu a fórmula. Escuta, ela vai vir pelo ouvir. A gente não está conseguindo crescer espiritualmente de uma forma sobrenatural. O problema não é Deus, o problema é eu e você, que de alguma forma ficamos aprisionados à incredulidade. Se Deus está garantindo a você que a fé vem pelo ouvir, e a fé pode fazer coisas sobrenaturais, não está acontecendo porque eu não estou ouvindo o suficiente. De repente eu estou no culto, estou vendo o pastor pregar e não estou prestando atenção. De repente as irmãs estão abrindo aqui, porque as irmãs que estão abrindo, de repente eu não estou prestando atenção. Porque tanto o pastor como as irmãs, qualquer um que está falando a palavra de Deus, é palavra de Deus. Você ouve pelo menos o que está lendo. Você pode até não concordar com o que está sendo dissertado, explicado, mas no mínimo retém o que foi falado. Não, o pastor leu ali que pela fé a gente entende que essas coisas que a gente está vendo não foi feito nada do que está aí. Não existia matéria-prima, Deus trouxe a existência o que não existia. A fé começa a trazer coisas que não existem. Eu citei exemplos aqui, irmãos, de coisas que não existem. Homens e mulheres que não poderiam mais ter filhos. Abraão creu e teve. Não existia. Foi pela fé, pelo ouvir, porque ele declarou. Uma pesca que não poderia dar mais certo. Eles ouviram a palavra. Eles não fizeram um pensamento positivo. Não, eu creio, vai dar certo. Porque muita gente faz isso, né? Eu creio, vai dar certo. Não é o que você crê, é o que ele disse. Ele tem que dizer, aí você tem que crer. Não adianta ficar com pensamento positivo, negócio de coach, palavras positivas, bonitinhas, não. Livro de autoajuda, não. Só autoajuda está aqui, ó. Começa a declarar a palavra para gerar essa fé em você. Começa a declarar a palavra. Deus, ele não precisa que você seja forte. Deus não precisa que você seja muitos. Deus só quer que você creia. Ele só quer que você creia. Quando você toma posse, as coisas são transformadas. O que parece ser impossível começa a se tornar possível. Eu sou testemunha viva disso. Eu sou testemunha viva disso. A minha mulher é testemunha viva disso. Não vou entrar em detalhes, mas eu fiz igual aquele rei. Peguei uma carta, botei o nome dos meus problemas lá, e era um problemaço, que talvez poucas pessoas aguentassem aquele problema que eu estava passando. Problemaço, que envolvia até assassinato, morte. Eu poderia morrer. Aliás, já estava armado para me matar. E eu já crente aqui, viu? Algumas pessoas souberam e viram até o vídeo, a conversa das pessoas armando, mas meu Deus, eu inocente sem fazer nada. Mas uma coisa eu entendi. Eles até tramaram para tirar minha vida, mesmo inocente. Mas Deus não vai deixar que o inocente seja punido, não, mano. A palavra dele diz que aquele que é nascido de Deus, o inimigo não toca. Eles até armaram para me pegar, sem eu saber de nada. Eu pregando, evangelizando e pessoas querendo me matar. Eu de inocente, eu escrevi o nome dos meus problemas.
Me ajoelhei no chão, ergui aquela carta para os céus, no meu quarto. Deus está aí, Senhor. Eles vêm comigo com espada, com escudos, com lanças, com ameaças de morte, mas eu vou para cima deles em nome do Senhor Jesus. O problema é teu, Senhor. Eu sou propriedade exclusiva tua. Resolve aí, meu Deus, porque eu não tenho condição nenhuma de resolver. Só o Senhor tem condição de resolver. Em menos de 30 dias o impossível aconteceu. E eu fui ousado naquele dia. Talvez pelo desespero, que eu já estava desesperado. Tinha horas que eu não conseguia falar nada, só gritar socorro, socorro. Mas a palavra que estava perto de mim, como diz, a palavra está perto de ti. A palavra que estava perto de mim, eu cheguei para um irmão da igreja e falei assim: agora é hora de mostrar tudo o que eu aprendi. Agora é hora de eu mostrar na prática tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu fico dizendo que Deus faz e que não faz. Agora é hora de dizer tudo ao meu coração e crer. E eu comecei a pensar naquela palavra que dizia: Deus é um socorro bem presente no momento da angústia. E eu chorava e dizia: Senhor, é agora, eu estou angustiado. O problema está aí. Os meus inimigos me cercam e querem tirar a minha vida. Eu não tenho forças, não tenho nada. E eu tomei a ousadia da palavra e falei: vou profetizar. Eu não aceito, Senhor. Não que eu tenha direito de negociar nada contigo, porque eu sei que eu não tenho. Mas dentro de mim eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar essa derrota dentro de mim. O Senhor, por misericórdia, por amor de ti mesmo, de resolver o meu problema antes que o mês acabe. E era muito grande o meu problema, você não tem noção. E mais ou menos em 15, 20 dias o problema foi resolvido por completo. Porque eu criei. Eu trouxe à existência aquilo que não estava existindo. Só que acontece comigo a mesma coisa que acontece com muitos de vocês, eu acredito. A gente vive um milagre extraordinário e logo passa os dias e você se esfria de novo. E eu entendi o que é que o povo de Israel fazia. Porque eu meti o pau no povo de Israel. Poxa, você pega o livro de Juízes e está lá escrito: e tornou Israel a pecar contra o Senhor. E tornou Israel a pecar contra o Senhor. Todas as vezes Deus levantava um libertador, eles ficavam bonzinhos, o libertador morria. E tornou Israel a pecar contra o Senhor. Fala, que povo miserável. Vê as coisas acontecendo, cada milagre extraordinário e não. E aconteceu a mesma coisa comigo. Eu vi um milagre extraordinário e depois, quando me batia com problemas bem menores do que eu passei, eu já não estava querendo mais. E por que eu não estava querendo mais? Porque eu não estava declarando a palavra o tempo todo. Quando os discípulos, eles são enviados por Jesus Cristo com autoridade e poder para estarem expulsando demônios, ressuscitando mortos, curando os enfermos, eles fazem maravilhas, mas eles se deparam com um endemoniado que eles não conseguem expulsar. Mesmo depois de ter feito aquelas maravilhas, depois de ter recebido o poder, eles se deparam com um endemoniado que eles não conseguiram expulsar. E eles perguntam: Senhor, por que nós não podemos expulsar esse demônio desse menino? E Jesus fala: por causa da sua incredulidade. Porque por mais que você tenha uma porção de fé, por mais que você tenha feito milagres, a minha presença tem que ser renovada todos os dias. A sua fé de hoje não é para ser a fé de amanhã. A fé de amanhã tem que ser renovada. É a mesma fé na teoria, mas na prática tem que ser outra. Você tem que acordar com a novidade de vida. A Bíblia diz que nós renovamos o nosso homem interior dia após dia. Você tem que se renovar e encontrar Deus a todos os dias. Você precisa renovar a sua crença, a sua fé todos os dias. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Amanhã de novo nos dai hoje. Depois da manhã nos dai hoje. É a mesma coisa. Pão é palavra. Pão é presença, rapaz. É provisão. Provisão não é só comida não, e financeiro não, é espiritual também. Você precisa que Ele nos dê hoje, todos os dias da sua vida. Ora todo dia. Renova a sua esperança em Deus todos os dias. Tem contato com Ele todos os dias, porque se não for todos os dias, você vai enfraquecer. É por isso que aqueles discípulos oravam, expulsavam o demônio, mas quando se deparou com um problema mais grave, não conseguiram e não entenderam como é que eu posso fazer tanta coisa boa, tanto milagre, e de repente me deparar com um que eu não consigo. Eu ressuscitei um morto, mas eu não consigo tirar o demônio desse menino. O que é isso? Pois é, porque naquele momento a sua porção diária não estava. Você não teve o seu pão naquele dia. Você precisava daquela presença naquele dia. O maná, quando desceu, Deus disse: olha, não estoca não, viu?
Come, pega só o que você vai comer hoje. Amanhã é outro. A presença de Deus não é para você estar estocando, é para você buscar todos os dias. O maná também é provisão, é providência de Deus, viu? Pega o de hoje, se enche hoje, amanhã se enche de novo, viu? Começa a perceber as coisas espirituais que estão na Bíblia, irmão. Está tudo lá escrito para lhe revelar o que você precisa saber. É presença todo dia. Amém? Que Deus nos abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos orar para estar despedindo a todos. A aniversariante não está aqui para o pastor orar, né? Então já vou estar orando para a gente estar indo embora.